sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Bom dia a todos. Bom dia a você que está nos acompanhando pela internet, pelo YouTube. Que Deus também te abençoe, engrandeça, que possa falar ao seu coração, à sua mente. Bom, estamos próximos, do Natal, uma data festiva e que praticamente o mundo todo de alguma maneira celebra. E ao mesmo tempo eu tenho ouvido alguns comentários e eu já tenho percebido, apesar de na minha casa eu não cresci com essa tradição de Natal, de comemorar Natal. Meu pai não comemorava, mas ao redor, você, entre os amigos, você via como que era. E o comentário que se tem é de que é como se estivesse cada vez menos animado o Natal, no sentido de que menos pessoas enfeitando as casas, na rua, não que não tenha e não que não tenham pessoas que ainda celebrem, mas diminuindo. E é um movimento mundial retirar a lembrança de Jesus Cristo. Jesus Cristo já não se pode mais ser falado em locais públicos em alguns países, sendo proibido, alguns tentando proibir em lugares e depois revoga a lei. Está essa luta em vários lugares. E isso me faz recordar também quando Jesus menciona o fim dos tempos, do amor se esfriando, e ele faz uma pergunta, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé? Encontrará fé? Nós não precisamos de uma data para termos fé. No entanto, nós podemos medir o nosso próprio coração, de como que é a expectativa. Por exemplo, qual é a sua expectativa hoje no culto? O que você espera de Deus? Eu não espero nada, ou espero a mesma coisa, vou sentar lá, vou ouvir uma palavra. Mas todos nós temos algo que precisa ser tocado por Deus. Não existe ninguém que não precise do toque de Deus. Alguns, em algumas situações mais desesperadoras, talvez você que está em casa, outros, talvez a situação é desesperadora, mas ela não percebe. Porque quando se fala de esfriamento, significa que você não sente. Significa que a sensibilidade, de alguma maneira, se foi. E não pensem que é incomum nos cultos da igreja e da história da igreja perder essa sensibilidade. Gostaria de fazer uma leitura de um versículo. Você não precisa abrir a Bíblia nesse livro, nesse momento, nessa carta. Mas daqui a pouco eu falo o texto que nós iremos ler para a mensagem, que diz assim, em Gálatas 4, versículo 4. Tem como botar na tela? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Plenitude do tempo. Em Eclesiastes 3, a Bíblia fala sobre que tudo tem seu tempo determinado. E ali o pregador falando sobre tempo. Quando
se refere ao tempo que Jesus veio, fala sobre plenitude do tempo. Ou seja, há um tempo exato em que Deus enviou o seu Filho para redimir toda a humanidade, como está escrito nessa carta. E o Natal, no sentido de quando nós lembramos o nascimento de Cristo, é a prova de que Deus trabalha num propósito de tudo que tem debaixo dos céus, tudo que acontece, e que tudo que acontece num tempo perfeito. Ah, mas isso eu sei. Não é tão fácil. Quando se nós pensarmos sobre a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, pelo tempo estimado da humanidade, desde que o pecado entrou através de Adão, ele foi expulso do paraíso, e esse dilema da sociedade se inicia. Se passam aproximadamente 4.200 anos até Jesus nascer. E aí se fala plenitude do tempo. 100 anos é bom para você esperar? Quanto tempo você quer esperar? 50 anos? 4 anos? Então você vai esperar algo que você não vê e não vive naquele momento, mas você está esperando em algo que é para depois que você morrer. Só que não é só uma geração, são diversas gerações. Você tem fé em algo que é a salvação em Deus, porque eles estavam crendo na salvação em Deus, que iria acontecer em Jesus Cristo, porque até então eles tinham os livramentos físicos. No entanto, esse livramento, que é Cristo Jesus, vem aproximadamente 4.200 anos depois. Para aqueles da ciência, por que você está falando esse tempo, se a Terra tem bilhões de anos? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Se você for olhar, você vai entrar em loop. Porém, Deus criou a galinha adulta. Então Deus criou o homem adulto. Tinha segundos, mas talvez já tinha aparência de 30 anos. A gente precisa entender os mistérios de Deus, para não perdermos o ensinamento bíblico. Então o Natal vem nessa plenitude de tempo. 1000 anos para vocês, tá bom? Vocês acham? 1000? Quer esperar 1000 anos? Pois é. Mas nós estamos esperando algo que já se passaram 2000 anos aproximados. E se você não entender a plenitude do tempo, você vai deixar de esperar. A sua fé, ela vai sumir, ela vai ser minada. A tristeza vai tomar conta da sua vida. Porque esperar não é algo simples. Se não são 100% dos problemas da humanidade, próximo a isso, está o problema de esperar. Tudo que acontece, você pode ver que tem no fundo, eu não quero esperar. Eu não consigo, porque eu já estou pensando no amanhã, que nem chegou. E às vezes preso no passado, que passou. E o presente não existe, porque ele é turbulento. E eu não consigo esperar até nas partes, naquilo que diz da parte financeira. E eu compro cartão de crédito,
e problemas no casamento por causa disso. Famílias, entre outras coisas. Reparem que é simplesmente, você tem um planejamento, você quer algo. E você pensa assim, vou fazer uma prestação de R$500. Eu posso pagar. Mas aquele dinheiro não vem. Aí você começa a querer usar cartão de crédito. E você acha que vai pagar. E passa 1 ano, 2 anos, você não fez nada para guardar dinheiro. Mas você quer comprar algo que você só pode ter daqui a 2 anos. E não estou falando que não pode ter prestação e cartão de crédito. Mas você sabe se você está usando mal o seu tempo presente ou não. Vamos então à leitura do nosso texto. Convido a todos para podermos ler no livro de Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1. O pregador nos ensinando algo importante para a nossa vida. Eclesiastes, capítulo 3, você que anota, pode fazer a sua anotação. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome e engrandecido seja aqui neste lugar, Senhor. Através, ó Deus, do que será falado aqui, nós queremos te louvar, nós queremos te ouvir. Fale, ó Deus, conosco, tenha misericórdia de nós. Esteja, ó Deus, renovando a nossa fé, fortalecendo, ó Deus, o nosso espírito, para que nós estejamos, ó Deus, diante de Ti, alegres, felizes, num culto, Senhor, que o Senhor se agrada, porque nós estamos aqui, ó Deus, para Te louvar e para Te engrandecer, e nós estamos, ó Deus, para nos alegrarmos de estar na Tua casa, fazendo, ó Deus, a Tua vontade e esperando em Ti. A alegria da eternidade, que ela entre em nosso coração. Que o vosso coração seja cheio da alegria de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na geração da ansiedade. É a palavra que mais se fala atualmente. Entre a psicologia
o que mais se tem tratado é a ansiedade. Ansiedade, uma palavra que Jesus também nos ensinou, dizendo para que nós não andemos ansiosos pelo que nós temos para comer, beber, nos vestir, que Deus cuida dessas coisas, nos mandando buscar em primeiro lugar o reino dos céus, dizendo: tudo que vocês precisam será acrescentado. Mas nós estamos na geração da ansiedade. É fácil um pastor subir ao púlpito e falar: não seja ansioso. Quando você não sabe o que eu estou passando, o que está dentro de mim. Eu acredito que, de fato, é muito difícil praticar esse não andeis ansiosos. Mas eu sei que Deus tem poder para dar a vocês, se vocês pedirem a Ele. Não se rendam à ansiedade. Peçam a Ele. Nós estamos diante de um Deus poderoso. Deus, Ele diz: há demasiadamente uma coisa difícil para mim, para o Senhor. Ele é o Deus da eternidade. Será que você esperaria Jesus nascer 4.200 anos? Ou você diria assim: calma aí, para 4.000 anos, eu não sei se eu vou viver 30. Qual a minha expectativa de vida? 16? Para 4.000 anos, eu já morri. Que esperança é essa? Essa esperança não é nada. Mas, quando a gente vê que alguns conseguem contemplar, não foi assim? Agora já posso me despedir porque eu vi a tua salvação. Ou seja, já posso morrer porque eu já vi a salvação. A Bíblia diz que quando nós esperamos para as coisas terrenas daqui, se a nossa esperança está para as coisas daqui, nós somos os mais miseráveis. Mas quando nós começamos a deixar a eternidade entrar no nosso coração, não há nada que falte aqui que tire essa alegria. Porque a eternidade sobrepõe toda angústia que nós possamos passar aqui, toda dor que nós possamos passar aqui. Não há nada que possa destruir a vida que Deus nos dá. Não há ansiedade que resista ao poder de Deus. A ansiedade é poderosa, ela humilha a gente, mas Deus é mais poderoso que essa ansiedade que tem tomado conta da sociedade. Deus é mais poderoso, o Espírito Santo te ajuda nela. Já comece a pedir a Deus: Senhor, cura a minha ansiedade. Peça a Deus, Ele te dará. Você desistiria de Jesus, porque agora nós temos uma vantagem. Nós sabemos que Ele veio, que Ele morreu e que Ele ressuscitou. Ele está vivo e caminha na igreja, tocando naquele que quer o toque de Cristo, curando toda ferida de todo ser humano. Ele passeia na igreja e Ele está vivo. Então nós temos essa vantagem. Já parou para pensar nisso? No entanto, nós também temos que esperar. O que nós fazemos na ceia do Senhor, até que o Senhor venha. O Senhor irá voltar e enxugar toda lágrima. Não haverá mais choro, não haverá mais necessidade. E essa é a tua esperança para vencer a ansiedade. A esperança que nós choramos, nós sofremos, mas o que Cristo sofreu em nosso lugar nos dá vida. E o Natal tem que nos fazer lembrar disso. Esperaram, mas quando veio, o príncipe, o rei, superou as expectativas. Superou em tudo o que nós poderíamos imaginar, mostrando aquilo que Deus sempre falou no Antigo Testamento,
os pensamentos que Ele tem a nosso respeito, que não é um pensamento de destruição, mas é um pensamento de paz, para nos dar o fim que nós desejamos. Sempre falando, meu povo, ande no meu caminho. E o quanto você tem esperado por Jesus? Em tempos maus, não é fácil esperar por Jesus. Porque os nossos dilemas, mas nós temos que esperar Jesus em todo tempo, em tempos maus e em tempos bons. Todo tempo, Jesus tem que ser o centro da nossa vida. O nosso desejo mais íntimo, do nosso coração. Você tem que vir à igreja e dizer: eu não sou um cristão qualquer. Eu fui chamado para proclamar o reino de Deus e para viver a plenitude de vida que Deus tem para mim. E Ele não nos dá uma paz como a do mundo, porque Ele nos faz ter paz com Deus. É uma paz que excede todo entendimento. Mas, Alfredo, você perdeu tudo. Perdeu o emprego, perdeu o seu carro, perdeu o seu apartamento. Ainda assim, eu quero louvar ao Senhor. Não só quando nós temos bens materiais e tudo vai bem, porque o Senhor está acima desses bens que são perdidos. Nós podemos bater, pegar fogo, o ladrão pode roubar, pode ser corroído. Nós podemos não ter dinheiro para algo, às vezes só para a nossa alimentação. Mas o que vale mais é ter dias de glória aqui na terra ou todo dia glorificar ao Senhor. Quando nós temos e quando nós não temos. Porque mesmo que nós não tivermos algo para mostrar para as pessoas, o que importa é nós termos Jesus no nosso coração. Porque é Jesus que vai fazer a diferença na minha ansiedade, na minha dor. É Jesus que vai me dar esperança para aquilo que nada no mundo pode dar. Porque tudo que o mundo tem é transitório e passageiro. E é isso que Eclesiastes está fazendo. Será que você teria alegria no nascimento de Jesus? Como você pode saber isso? Você tem alegria hoje, esperando Jesus? Seja sincero. Se você tem, a mantenha. Se você não tem, olhe para o Senhor. Você precisa ouvir o chamado de Deus na sua vida. Olhe para a sua vida hoje. E olhe para o seu coração. Como está o seu coração? A vida na sua alma. A esperança. A fé em sua vida. O Senhor pode colocar a mão em você e encontrar fé. Achará o Senhor fé nos seus filhos? No versículo 1, nós então entendemos que há um propósito em tudo. O propósito do tempo. E tudo está determinado. Tudo está determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. A vida é composta de ciclos. E o pregador está nos ensinando isso também. Mas esses ciclos são definidos por Deus. Nada acontece fora do controle de Deus. Cada evento tem um propósito e um tempo específico. Tudo está no controle do Senhor. Deus não deu corda no mundo. Relógio de corda, quem já viu? Eu já vi. Tinha na minha casa. Você dá corda e deixa o relógio.
Aliás, esse relógio aqui é como se fosse um relógio de corda, mas é no pulso, né? Balançando. Da corda, ele funciona. E o relógio funciona do jeito que ele foi programado. Não é assim o mundo. Deus participa de cada evento. Cada evento. Não quer dizer que ele se agrada com tudo, mas ele participa ativamente de tudo. Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. E os homens, da mesma maneira, há um esforço no homem de antecipar o relógio de Deus, sem nós sermos capazes de adivinhar o que vem à frente. Pense o seguinte: se eu pegar e tiver um compromisso que eu estou muito ansioso, algumas pessoas gostam de ir ao cinema, praia, ou, hoje, o culto. Se eu adiantar o relógio e chegar aqui, o culto vai iniciar, porque eu adiantei o relógio? O que vai acontecer com você? Você vai se frustrar. Não é inteligente eu adiantar um relógio para as coisas acontecerem. É inteligente? Não é, porque é óbvio. Mas na vida a gente faz isso. Toda hora a gente adianta e se frustra. Porque nós não somos capazes de saber o que acontecerá daqui a pouco. Eu não sou capaz de saber se eu conseguirei concluir essa pregação, ou se Deus irá me levar hoje. Eu sei que é uma cena ruim, né? Mas pode acontecer. Mas eu não sei, será que eu vou terminar? Será que se eu adiantar o relógio, vocês terão proveito? Vou fechar, vou beber água e vou embora, tá bom? Acabou a pregação? É assim que funciona? Que efeito vai ter na vida de vocês? Positivo ou negativo? Aprendam de Deus. Entendam que Deus é soberano sobre todas as coisas. E Ele tem o melhor para cada um, de maneira específica, não generalizada. Ele não tem um plano simplesmente que é generalizado, ainda que nós saibamos que a salvação é o plano principal. Mas existem individualidades que Deus trata com cada um. Não adianta eu adiantar o relógio, eu irei me frustrar, e a dor irá entrar no meu coração. O que aconteceu quando Abraão, esperando, tentou adiantar? Nós temos guerras até hoje no Oriente Médio, os árabes, porque a geração de Ismael está aí. Quantas mortes, quanta dor, quanto sofrimento. E há tempo para tudo. Em Levítico 26, no 3 e no 4, diz: se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Há tempo para a chuva na nossa vida. Há uma condição. Há uma condição. A chuva está preparada para cada um de nós. Nós às vezes queremos que batalhas sejam vencidas de uma hora para outra. Mas a Bíblia diz que também há tempo para a queda dos nossos inimigos. Deuteronômio 32, 35. A mim me pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo.
a seu tempo. Até aí. Para nascer há um tempo. Segundo Reis 4:16. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Não adianta adiantar o relógio. Quando, às vezes, algumas pessoas querem fazer algo mais rápido, pensa que é só colocar mais pessoas, fazer em paralelo e aquilo vem mais rápido. Mas o que nós falamos, você não vai fazer a gestação de 9 meses em 1 mês porque você botou 5 mães. Você não pode colocar 1 ano, eu não posso esperar mais, já esperei tanto tempo. Mas não adianta colocar 9 mães em paralelo e dizer: filho, nasça em 1 mês. Por quê? Porque há um tempo determinado para todas as coisas. E nós precisamos entender e nos submetermos a isso. É a submissão que vai fazer a diferença nessa ansiedade. Nós precisamos ter visão de épocas. Primeiro Crônicas 12:32, dos filhos de Issacar, conhecedores da época. Nós precisamos discernir o tempo. Nós precisamos entender o nosso papel diante de Deus, o nosso papel nessa ansiedade da vida. O tempo é uma ocasião ou uma época. E nós vemos nesse primeiro versículo de Eclesiastes falando que tudo tem o seu tempo, ou seja, tem a sua época, a sua ocasião para acontecer. Ao mesmo tempo que tem o que? Propósito. Ou seja, aquilo que nós desejamos fazer, aquilo que nos traz prazer ou agrado. Há tempo para todo propósito. Todo propósito. É uma lei que nunca vai se acabar. E o ser humano sofre por causa disso. Toda a miséria no mundo, tudo que acontece no mundo, acontece porque as pessoas não se colocam debaixo das leis de Deus. Em que não adianta eu pular do prédio e simplesmente dizer: eu não vou morrer. 13 andares, por exemplo, 14, como foi lá no prédio, somente a mão de Deus para fazer você não morrer. Porque pela lei, a morte é certa. Quando nós invadimos ou violamos as leis de Deus, a morte é certa. Não tem outra coisa para acontecer. Se nós queremos de fato festejar o Natal, celebrar o Natal, que nós possamos entender que assim como em plenitude de tempo, Jesus veio ao mundo, em plenitude de tempo, todas as coisas acontecerão na sua vida. Da mesma maneira, na plenitude da volta de Cristo, no tempo de Deus, no tempo determinado, Jesus Cristo irá voltar. Está ficando mais próximo. Não esqueça isso. Mas será que vai ser a minha geração? Eu sei que, no mínimo, o dia em que você for para o túmulo, para você, Cristo voltou. Mas Ele virá para desfazer toda a obra do pecado. Não haverá mais pecado no mundo. Pensem que essa obra de Deus, ela não é transitória. O que Deus está fazendo não irá mais se acabar, é para a eternidade. Os anjos pecaram, alguns caíram, estão condenados. Quando Jesus Cristo voltar, você não terá mais risco de pecar. Você não irá mais lutar contra o pecado. Você não estará nem naquele status de anjo que tiveram a possibilidade de pecar.
E por que isso? Porque a tua garantia é o Senhor Jesus Cristo. Ele te deu essa garantia de que toda essa dor irá se acabar. Tudo e todo. O que significa então, se tudo está, há um tempo para tudo, todo propósito, tudo que acontece, que Deus tem o controle de todas as coisas. É a universalidade do controle de Deus. Deus tem tudo em seu controle, tudo que acontece foi um plano perfeito de Deus. A plenitude de tempo demonstra essa perfeição e o cuidado de Deus. Porque Jesus não veio antes, porque não depois, porque aquele era o tempo para Jesus vir. No tempo perfeito, para vir aquele que era perfeito e que é perfeito. Então nós precisamos aprender a discernir o tempo de Deus em nossa vida. O desespero vem quando nós queremos apressar ou atrasar o relógio divino. Mas nós precisamos entender o tempo certo, e assim é para todas as coisas. Assim como Deus determinou o tempo perfeito para enviar Jesus ao mundo, precisamos confiar no relógio de Deus. Não se atrasa, não se adianta. Não é igual ao britânico. É de fato o relógio todo-poderoso daquele que tem tudo sob seu controle, que sabe todas as coisas, o que você precisa, o que você sente, conhece seu medo, conhece sua angústia, conhece o que te faz feliz, mas Ele quer encher a sua vida com a sua própria presença. Então, não é por acaso que Jesus veio nesse tempo e no Natal que nós possamos de fato celebrar esse início desse novo tempo. Tempo de redenção e reconciliação com Deus. Nós estamos vivendo tempo de reconciliação. Nós estamos vivendo tempo onde nós podemos olhar para a cruz e ver o sacrifício de Cristo. Que esse Jesus foi tirado da cruz, jogado num túmulo, mas o túmulo não resistiu ao nosso Senhor. Porque a morte não poderia conter a vida. Jesus Cristo é a própria vida. E do versículo 2 ao 8 de Eclesiastes, nós vemos a dualidade dos tempos. Nós vemos que no versículo 2 há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. No versículo 3, tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Então se começa com aquilo que é mais importante, são os eventos mais importantes da vida humana aqui mencionados: a vida e a morte, o nascimento e a morte. Reparem que Eclesiastes começa com aquilo que é mais importante e que nós não temos o menor controle, nem do nascimento e nem da morte. Eu me lembro que eu tinha uma filosofia de que eu não pedi para nascer e eu não valorizava a vida. Mas o nascimento é uma dádiva sem igual. Você existir, não tem nada como existir. Deus está esperando esse tempo todo, porque tem você para entrar no reino também. Deus tem suportado todo o pecado da humanidade, falando mal dele. Todo o pecado, Ele vê tudo. Nós às vezes vemos um pouquinho, já não ficamos angustiados com coisas que nós vemos. Imagine Deus que participa no sentido de estar presente, vendo. E é Ele quem dá o fôlego para as pessoas que o xingam, que pecam, que se opõem contra Ele. E Ele suportando tudo em amor, recebendo todo esse castigo, porque você faz falta no reino de Deus. Porque ainda existem mais pessoas
em que eu não tenho o controle sobre isso. Mas ainda não se encerrou. A arca não fechou. Ainda tem pessoas para serem acrescentadas no reino. Tudo isso Deus suporta, porque Ele vai até o fim. Ele poderia simplesmente acabar, mas o propósito dele de eternidade contigo é maior do que todas as coisas. A longanimidade de Deus conosco é imensurável. Deus é infinito. E cada vez que nós aprendemos mais sobre Deus, mais nós falamos: Senhor, eu te conhecia por ouvir falar. Hoje eu estou te vendo face a face. E não vai acabar isso, porque Deus é infinito em seu poder, em glória. Nós não podemos sondar os mistérios de Deus. Nós não podemos entender a não ser que Deus nos explique. Esses eventos da vida e da morte, tempo de nascer e tempo de morrer. A vida é finita. A nossa existência tem um início e um fim. E nós não temos controle sobre isso. Como que nós podemos decidir pelas coisas que vão acontecer? Tempo de plantar e tempo de colher. Nós precisamos saber o momento de investir. E quando recolher o fruto do nosso trabalho. Há momentos em que nós devemos recolher, colher. Entender os tempos exige de nós andar na presença de Deus. Para podermos olhar, é hora de plantar, agora é hora de colher. Vou sentar, colher e agradecer ao Senhor. Vou plantar e esperar no Senhor. Quem somos nós para dizer o tempo que tem que crescer ou que nascer? Plante sempre a semente de Deus. Criar ou destruir está nisso aqui também. Nós precisamos entender o tempo de tudo. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Nós não somos autossuficientes. Bom ou mal, esses eventos vêm na nossa vida. E nós não escolhemos, porque se você fosse escolher, você ia escolher um evento mau. Mas esses ciclos existem, estão fora do nosso controle. Então, o pregador está dizendo que o ser humano não é autossuficiente. Tudo permanece sob o controle de Deus. O momento mau e o momento bom. Se é benévolo ou malévolo. Tudo isso está no controle de Deus. Em primeiro lugar, então, a vida e a morte. Depois, o que nós vemos são as emoções humanas. São as emoções humanas, como criar ou destruir. No versículo 4 diz tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. O que nós vemos aqui nesse versículo são duas formas diferentes de manifestação das emoções. A primeira é particular. Todos nós temos as nossas emoções que nós expressamos de forma particular, no nosso íntimo. Nós choramos e nós temos momentos que nós vamos rir de forma particular, na nossa casa. A vida traz para nós momentos de alegria e momentos de dor. Mas traz momentos de dor e também de alegria, os dois. São ciclos, momentos de dor e momentos de alegria.
Existem momentos que nós estamos sozinhos no nosso quarto, felizes. E existem momentos que você pode estar sangrando por dentro. Deus vê tudo. O seu sangramento não é sozinho. E nem tire Deus da sua alegria. A sua alegria não é sozinha, solitária. É com Deus. Deus está se alegrando contigo quando você está no quarto se alegrando. Deus está sangrando contigo quando você está no quarto sangrando. Todos os eventos, a propósito em todas as coisas, e Deus é capaz de suprir tudo o que você necessita. Só em Deus há alegria. Resumidamente, eu poderia ir embora aqui, fechar, há tempo para tudo, e dizer: Deus está em tudo que você faz. Ele faz questão de participar de cada detalhe da sua vida. Momentos em que você acha é bobo, sem importância, Jesus está regozijando contigo. Jesus está se alegrando contigo em momentos que você tem tristeza que parece ser boba também. Jesus se importa. Aonde as pessoas não se importam, Jesus se importa com essa sua dor. O seu sangramento não é solitário. E existem também as emoções públicas. Quando você diz prantear, já não é no quarto. Estão ouvindo o meu choro. Estou num sepultamento. Da mesma maneira, é o saltar de alegria. O luto é real, mas Deus também é real. E Deus também está nas celebrações. Existem ocasiões que nós estamos num luto muito grande, num sofrimento muito grande, que são vivenciados em grupos, como os funerais, as guerras, situações que trazem tristeza coletiva, choro, quando você vê na TV aquela criança chorando, aquele pai chorando, e às vezes parece o seu autorretrato. Eu estou me vendo ali sangrando. E existem momentos em que nós saltamos de alegria, de forma pública. Momentos de celebração e de união. As nossas vitórias, que nós chegamos na igreja e dizemos: essa semana o Senhor me deu vitória, eu vou cantar o louvor com toda a minha força. Está tudo debaixo da mão de Deus. O seu sofrimento, a sua dor, ou a sua celebração pública de felicidade. Deus é Deus em todo momento. E não adianta nós tentarmos controlar isso. Porque se você fosse escolher, você escolheria os momentos de alegria pública. Não de luto. Mas eles fazem parte. E Deus vai acabar com isso tudo. Deus está vivendo cada momento contigo. Creia em Deus, o Todo-Poderoso, com toda a sua força, com todo o seu íntimo. Mas a minha força é pequena. Quando vai pular, é aquele pulo do Alfredo, né? Pula aí, Alfredo. Alfredo pulou. Minha força é pequena. Eu tenho vergonha. Deus conhece o seu coração. Pule da forma que você consegue pular, com a força que você tem, que o mais Ele fará. Se você tem pouca força, você está diante de um Deus Todo-Poderoso, que sustenta o universo com a sua mão. Isso para Ele não segurar com o dedo mindinho. Para Ele dar um pezinho para o universo, Ele bota na palma da mão. Mas que Ele não precisa nem segurar, que só pela palavra o universo é sustentado.
E é pela palavra que Ele muda a sua vida. Quando você recebe a palavra de Deus e diz, eu tenho fé para isso, eu creio, me ajude com a minha falta de fé. Me ajude com a minha falta de força, Senhor Jesus. Tira de mim essa agonia. Ou, Senhor, viva comigo essa alegria. E nós continuamos a caminhar. E nós vemos a amizade e a inimizade. No versículo 5, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. A dualidade da vida está sendo mencionada aqui pelo pregador. O pregador de Eclesiastes está falando da dualidade da vida e da falta de controle que nós temos, ao mesmo tempo do controle de Deus sobre essas coisas. E nós precisamos aprender isso. Nas nossas posses também, e como nós resolvemos, no versículo 6, tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Então, cada detalhe, tudo que nós fazemos, Deus cuida dos detalhes da sua vida. Nunca se esqueça disso. Detalhes que você pode imaginar que não tem tanta importância. Que Deus não está ouvindo, que parece que Ele não dá resposta. Deus não me deu resposta para o que eu pedi. Mas Deus se importa. Deus cuida. Jesus Cristo, Ele veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados. Nós temos a vantagem de que aqueles do Antigo Testamento não tinham. Porque nós já sabemos que Ele veio e que Ele ressuscitou. E Ele nos ensinou sobre o reino e nós temos o Espírito Santo disponível para nós. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Os relacionamentos estão sendo retratados aqui também. Tempo de guerra e tempo de paz. Aí já é em grande proporção. Esses acontecimentos estarão no mundo. Mas Deus tem o controle de tudo. Tudo está sob o estrito controle de Deus. É o controle sobre os tempos. E esses tempos são ordenados por Deus. Não há uma desordem. Não é aleatório. Não é que Deus olhou e falou assim, agora a terra está andando assim, eu tenho que fazer isso. Agora o meu servo fez isso, eu tenho que fazer isso. Está tudo no controle de Deus. Deus conhece todas as coisas que irão acontecer e que aconteceram. Deus não é pego de surpresa. Adão não pecou e Deus disse, vou fazer um plano B. Só existe plano A. Deus criou a humanidade com total consciência de tudo que iria acontecer. E nós precisamos nos atentar para isso. Os contrastes da vida humana, entre morrer, entre amar, entre a fala humana, estar calado e falar, afetos, amar e aborrecer, em nossos empreendimentos nacionais como guerra e paz. São 14 pares de contrastes para ilustrar a vida humana. Tempo de nascer e tempo de morrer. Apontam para o plano divino na vida. Eu me lembro quando eu li o texto de Davi, que ele chorava para que o filho dele não morresse. E todos ali ficaram assustados quando ele parou de orar, que o filho morreu. E ele disse, posso eu trazer a vida? Enquanto ele estava vivo, eu estava fazendo o meu papel. Agora que ele já é morto, eu não tenho o que fazer. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E a maturidade espiritual consiste em nós valorizarmos o tempo presente. Por causa do futuro, você não planta. Por causa do futuro, você não vive o presente.
por causa do futuro, você deixa de adorar o Senhor. O Natal, nós celebramos o tempo de nascer de Jesus, o nosso Salvador, um nascimento que trouxe esperança para nós. Ele nasceu para que nós viéssemos a ter vida pela morte dele, que teve também o tempo de morrer para Jesus Cristo. Esses tempos opostos, eles se unem no cumprimento da vontade do eterno Deus. Todo trabalho humano, então, tem um propósito. E o controle de Deus e a relevância para a nossa vida precisa ser vista também. No versículo 10, o pregador de Eclesiastes, ele traz mais uma conclusão para a gente. Ele diz assim: porque até então está oculto que Deus tem o controle de todas as coisas. Está implícito. Agora, ele vem tratar esse assunto, dizendo da segurança que nós temos por colocar todas essas coisas no controle de Deus e entender o controle dele. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com eles os afligir. Então a luta diária que nós temos e as nossas limitações são refletidas, mesmo com todo o esforço humano. Nós não podemos controlar os resultados, pois Deus é o autor dos tempos e das obras. Nós no Natal devemos celebrar o que foi realizado por Deus enviando Jesus. Nós temos que dar valor, ter gratidão e glorificar ao Senhor. Nós não podemos ter frustrações por não entender o propósito de Deus. O Natal nos convida a descansar nesse propósito e confiar que mesmo em meio às nossas lutas, Deus está no controle. Versículo 11: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Agora você vai vendo essa construção. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Nós não trabalhamos como se fôssemos eternos e nós não temos essa eternidade. Colocou a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus torna tudo belo no seu tempo certo. O ser humano carrega esse senso de eternidade em seu coração. Nós sentimos a necessidade de algo perfeito, pois nós fomos criados à imagem de Deus. Nós fomos criados à semelhança de Deus. O nascimento de Jesus é a maior expressão dessa beleza. E Ele colocou a eternidade em nosso coração. E nós precisamos ansiar o eterno, que só é encontrado em Cristo. Mas o que nos faz perder essa consciência está nesse versículo aqui. É o pecado. O pecado nos faz perder a consciência da eternidade. O pregador de Eclesiastes chega nesse versículo num fim triste, porque ele fala da eternidade. Ele fala que Deus fez tudo formoso, mas ao mesmo tempo não está revelado ao homem. O que quer dizer com isso? Que nós temos sim esse desejo, mas não há nada neste mundo. Vou repetir, não há nada neste mundo que possa satisfazer a eternidade que Deus colocou no seu coração. Não há nada das coisas naturais que possa satisfazer a necessidade de Deus. Essa é a conclusão, é a parte triste que o pregador de Eclesiastes chega. Não há como ficar satisfeito, porque são transitórias. Se nós estamos buscando a eternidade, como nós iremos achar a felicidade naquilo que irá se acabar? Nós iremos buscar mais e mais e mais, enlouquecer, entristecer e definhar. O reino de Deus, ele é
infinito e eterno. O mundo é finito e passageiro. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de nascer, tempo de morrer. O reino de Deus não tem mais morte. Acabou a morte. Porque se nós crermos em Cristo Jesus, nós não passaremos pela segunda morte. Nós estamos num caminho para a eternidade. É um reino diferente. Não há nada no mundo que possa satisfazer o desejo da eternidade que Deus colocou no nosso coração. Até a tristeza aqui é passageira. Por um tempo estamos tristes. No outro momento nós estamos alegres. No momento nós estamos pranteando, no outro momento nós estamos saltando de alegria. Não há vida longe de Cristo, não há alegria longe do Eterno. Longe do Senhor, não há louvor sem que seja para o Senhor. Tudo que é aí fora não é louvor. Mas quando nós fazemos para o Senhor, esse é o verdadeiro louvor. Senhor, a tua igreja está aqui para te louvar, ó Deus. Me coloque, ó Deus, para pregar para a tua igreja, te louvar e te engrandecer. Para confiar em ti, Jesus. Para ser a tua amada igreja, que consegue viver com roupas brancas, para ter cuidado, para não manchar. Porque é o Senhor quem está esperando você. E você precisa esperar o Senhor. É tudo passageiro e tudo será queimado como palha. E você foi criado para o eterno e não para ser queimado como palha. Quer andar satisfeito? Quem aqui quer andar satisfeito? Quem pode dizer, eu quero andar satisfeito? Ouça o Senhor. Viva pelo Senhor. Viva para o Senhor. Entregue todos os seus caminhos ao Senhor Jesus Cristo. Viva nesse Natal com a expectativa, estou caminhando e andando para o Senhor. A minha celebração do Natal é porque Cristo falou ao meu coração. Eu sou outra pessoa. Eu não quero momentos passageiros. Eu quero a esperança eterna. Peça ao Senhor a esperança eterna que Deus nos dá em Cristo Jesus. Essa é a resposta ao anseio da nossa alma. A nossa ansiedade precisa estar em Cristo, que nos livra de toda ansiedade. Porque Ele supre tudo aquilo que nós precisamos. Momentos passageiros são como palha. Jesus Cristo é a resposta para a eternidade que está no coração do ser humano. Todo mundo tem a eternidade no coração. E a resposta para essa eternidade não são as nossas realizações, o que nós podemos ter, o que nós podemos fazer. A nossa resposta é Cristo no nosso coração. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar. Dom de Deus. Receba o dom da vida, receba o dom de Deus, para que você possa ser alegre por completo, para que haja vida em você. Busque aquilo que vai te satisfazer de verdade, com toda a tua força. A sua força é pequena? Não tem problema.
mas busque o Senhor. Troque o secularismo por Deus. Troque o pessimismo, como nós vemos nesses versículos, mas vai findando por Deus, pelo otimismo. A autonomia, aonde você quer viver a sua vida por si mesmo, pelas suas conclusões. Esqueça isso. Caminho de morte. Viva essa vida pela fé em Cristo. Troque a autonomia. Troque você as suas próprias escolhas pela fé em Cristo Jesus. Toda a humanidade, todos que estão nos ouvindo aqui, precisam confiar em Cristo Jesus. Só existe Cristo Jesus que pode suprir o nosso desejo de eternidade. Somente a obra de Cristo na cruz e o desejo e estar na sua presença poderá mudar isso na nossa vida. E a Bíblia diz que tem motivo para eu me alegrar. Por que tem motivo para eu me alegrar? Nos versículos finais de Eclesiastes que nós estamos lendo aqui. Porque Deus não muda. A imutabilidade de Deus. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. A alegria da eternidade nele é garantida. Não ouça a voz da incredulidade. Não ouça nenhuma voz, nem das felicidades que vêm nos proporcionar o mundo, que nos afastam de Deus, aonde começam a entrar sentimentos que mancham o nosso relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nem a alegria e nem a tristeza são impedimentos para eu adorar o Senhor, porque a adoração vem daquele que nós adoramos, quem nós amamos e quem nós escolhemos servir. A adoração vem da eternidade que Deus tem dentro de nós. Então essas circunstâncias irão acabar. Numa palavra do Senhor, tudo irá mudar. Num piscar de olhos, a esperança reavive em teu coração. A terra está cheia de futilidade, de coisas transitórias e de falta de confiança. Mas o que Deus faz é eterno e perfeito. É permanente. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Guarde essa palavra no seu coração. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Então aquilo que Deus fez no seu coração, aquilo que Deus coloca no seu coração, não tem nada que acontece no mundo que poderá destruir. Porque quem poderá destruir? Aquele que está em Cristo Jesus. Quem poderá desanimar? Aquele quem o próprio Cristo levanta. Te ergue. Tem momentos que nós estamos no mar e nós começamos a afundar. Nós temos medo. Somos seres humanos. Mas nós podemos clamar ao Senhor. E Cristo estende as mãos para nos puxar. E aquele que estava morrendo afogado é restaurado para a vida eterna, para engrandecer ao Senhor. Tudo que Deus faz é bom. Para quê? Para que nós venhamos a temer diante de Deus. O que é, já foi. E o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Receba a renovação de Deus nessa manhã. Receba essa renovação do Senhor. Cante esse louvor com toda a sua força, com toda a sua confiança. Como uma oração ao Senhor. Ele está cuidando do seu jardim. A nossa confiança está em Ti, Jesus. Tu és imutável, Senhor. Tu és soberano, Senhor. Soberano sobre a alegria, sobre a tristeza, sobre o pranto, sobre o choro.
receba do Senhor essa restauração. Você está seguro? Segure na mão de Deus. Tranquei a porta e abri meu coração. Fale com o Senhor nesse momento. Faça uma oração. Minhas raízes com minhas lágrimas. Você está seguro. Gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Adore ao Senhor. Peça ao Senhor nesse momento. Resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Te adoro. Seja Deus Te abençoando, Senhor, a tua igreja. Abençoa, Deus, a tua igreja. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Enquanto os instrumentos estão baixos, cantando, fale com o Senhor, continue louvando ao Senhor, faça esse voto ao Senhor. Eu quero falar uma única coisa para você. Você está seguro. Você está seguro. Senhor, ainda neste momento, os instrumentos podem continuar para poder encerrar, mas, Senhor, nesse momento, Deus, que a tua igreja, que está aqui representada, Deus, cada um, o visitante, aquele, ó Deus, que está do outro lado, que ele possa tomar, ó Deus, essa decisão, Senhor, por ti, Senhor. Sabendo, ó Deus, que nós estamos seguros. Às vezes nós temos desconfiança, nós temos tristeza, às vezes a alegria nos faz também nos afastar. Mas todo esse tempo, Deus, na tua presença, é o que nós queremos. E pedimos, ó Deus, a ti, Senhor, que o Senhor venha, Senhor. Venha em nossa vida, Deus, com teu Espírito, Senhor. Dando, ó Deus, à tua igreja a alegria da celebração do Natal na tua presença. A alegria, ó Deus, da celebração do culto ao Senhor, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, dar o melhor culto a ti, Senhor. Que as trevas, ó Deus, não tenham lugar na nossa vida, Senhor. Que nós não fomos, ó Deus, tirados do mundo para ter amizade com o mundo, Senhor. Nós somos amigos de Deus. Nós somos, ó Deus, teus filhos, Senhor. Nós fomos, ó Deus, tirados das trevas para brilhar, Senhor. Vem, Senhor, como diz esse louvor, vem, Senhor. Nós queremos estar nesse primeiro amor. Restaura, ó Deus, o coração, Senhor. Restaura nosso coração. Fortalece, ó Deus, a nossa fé, Senhor.
Enche, ó Deus, de alegria do Senhor em nós. Alegria de te servir, Senhor. A adoração, ó Deus, seja contínua em nossa vida, Senhor. A adoração seja contínua, ó Deus, nesse ambiente, Senhor. Ao ir para casa, ó Deus, sejamos cheios da Tua presença. Caminhando e andando pelo caminho, brilhando a Tua luz. Restaura, ó Deus, o coração ferido, Senhor. Se tem alguém aqui, ó Deus, com o coração ferido, nós, ó Deus, abençoamos em Teu nome. Alguém, ó Deus, precisando ser restaurado. Não há restauração se não for feita pelo Senhor. Mas o Senhor diz na Tua palavra que o tempo de restauração é Teu. E pedimos a Ti, ó Deus, esse tempo de restauração na nossa vida, Senhor. Uma igreja viva, cheia do Teu Espírito, Senhor. Capacitada, ó Deus, com dons espirituais. Curando enfermos, expelindo demônios. Proclamando o Teu reino com vigor, com força e com coragem. Sem contaminação, ó Deus. Fortalece os jovens dessa igreja. Que eles sejam, ó Deus, cheios da Tua presença. Uma juventude, ó Deus, sadia. Multiplique, ó Deus, os membros dessa igreja, mas com a Tua graça, Senhor. Com Teu poder, convertidos a Ti. Capacita essa igreja para cuidar de vidas, Senhor. Tu és a própria vida, Senhor. Tu és a própria vida. Aleluia. Vamos declarar essa canção antes de sairmos e dizer: Senhor, eu estou aqui e eu quero viver isso que foi pregado. Reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, Te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Te adoro. Te adoro. Só a igreja. Senhor, e me resgata todos os dias Para Te adorar, Jesus. só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Aleluia! Que todos os dias nós possamos ter esse desejo de voltar ao primeiro amor e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Senhor, muito obrigada
porque a tua presença é real em nosso meio. Nós te amamos, não temos palavras para te agradecer. Leva-nos debaixo da tua proteção, que possamos ter um domingo ainda seguros, como o pastor pregou, seguros na tua presença e desejosos de te adorar. Muito obrigada. Aleluia, um domingo abençoado, que você possa sair daqui feliz, cantando: Senhor, te adoro, eu te louvo, eu te busco. Amém? Um ótimo domingo, até mais tarde.